No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Especial Expo Money São Paulo. Olá, eu estou com Aquiles Mosca, autor, escritor, economista, e ele vai dar agora, mais alguns minutos, né, Aquiles, uma palestra sobre um assunto extremamente importante, finanças comportamentais. Me explica um pouquinho, Aquiles, o que são finanças comportamentais? Finanças comportamentais é a junção de três cadeiras de estudo, né? De economia, finanças e a psicologia cognitiva, particularmente estudo do processo decisório humano, né? Como nós tomamos decisão e que tipo de tendências comportamentais influenciam no processo decisório. Quais são as influências do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções com a questão do investimento? É muito grande a influência comportamental, emocional nos investimentos. O pano de fundo para isso é que um dos maiores medos que as pessoas têm é do seu futuro financeiro, né? Tem uma pesquisa da Universidade de Cambridge que mostra que o terceiro maior medo é o medo de não ter recursos para sustentar financeiramente. Do ponto de vista da magnitude, esse medo é um pouquinho menor só do que o medo da morte. Então, isso bota o relacionamento com o dinheiro de um ponto de partida, com um pano de fundo muito complicado, o que faz com que, no momento de tomar a decisão, nem sempre a gente vai ser 100% racional nessas decisões. E é basicamente isso que a finanças comportamentais vai estudar, né? Por que quando o assunto é dinheiro, o assunto é o futuro financeiro, o assunto é tomar decisão num cenário de incerteza, a gente às vezes foge da racionalidade total, que é uma das premissas básicas dos modelos econômicos tradicionais, né? Que nós somos racionais. Como é que nós conseguimos gerenciar as nossas emoções, especialmente em momentos de crise? Essa é a principal contribuição de finanças comportamentais. Ela busca, primeiro, chamar atenção para a existência de tendências comportamentais que são prejudiciais à boa gestão dos recursos próprios, né? Tendo consciência da existência dessas tendências comportamentais, acho que o ideal é você procurar identificar quando você está sendo alvo de uma delas. Por exemplo, um movimento de manada, ou uma influência de um dado recentemente recebido que está influenciando a sua decisão, embora você não tenha muitos dados de que isso vá continuar acontecendo, né? Nós temos a tendência, por exemplo, de inferir que algo que nós vemos hoje vai se propagar para o futuro. E isso nos investimentos é prejudicial. Pode te levar a comprar, por exemplo, ações no mercado de alta, a comprar caro, né? Então, acho que é importante ter a consciência que essas tendências comportamentais existem, saber identificar e, mais importante, tentar resistir. Só que resistir a elas é muito complicado, porque elas são naturais, elas são inatas, inconscientes, então causa transtorno resistir a elas. Não participar de movimento de manada, por exemplo, nos traz desconforto, porque nós gostamos de agir em conformidade com os demais, né? Então esse é um exemplo de contribuição das finanças comportamentais para a boa gestão dos investimentos. Você poderia citar para a gente quais são os comportamentos mais frequentes nos investidores? Olha, acho que o mais frequente de todos é o movimento de manada, né? É fazer o que todos estão fazendo. Eu vejo que todo mundo está indo para a bolsa, ganhando dinheiro na bolsa, eu então decido também ir. Não porque eu tenho um horizonte de investimento suficientemente largo para isso, né? Ideal que se tenha no mínimo 12 meses, mas simplesmente porque os outros estão indo. Eu mencionei anteriormente que um dos maiores medos das pessoas, o terceiro maior medo é o medo do futuro financeiro. Quando a gente olha a categoria medo financeiro, o maior receio das pessoas não é perder, mas é deixar de ganhar enquanto os outros estão ganhando, né? E isso é um dos elementos muito importantes que alimentam o movimento de manada, né? Então esse é um tipo de comportamento, por exemplo, bem identificado, já bem estudado por finanças comportamentais, cuja dinâmica está bem mapeada, mas que via de regra prejudica, né, a acumulação. A gente identifica que assim, o maior medo no ser humano é a questão, assim, uma aversão total ao risco, né? Como é que a gente, assim, trata isso, né? Assim, a gente tem tanto medo de perder dinheiro. Como é que o seu trabalho, como identificando esse medo, esse de risco, etc., como é que a gente pode trabalhar melhor? Acho que é importante ter a noção que ganhos e perdas, do ponto de vista emocional, ela tem impactos assimétricos em nós. O prazer que nós temos ao ganhar R$1.000 é menor do que o estresse que nós sofremos quando perdemos R$1.000, por exemplo. Há uma assimetria, né? A gente sofre mais, a gente tem um impacto emocional mais forte. Isso não porque a gente tem aversão a risco. As pessoas estão dispostas a correr risco, né? Sobretudo para não perder.
porque o que nós temos é aversão a perdas, porque perder é emocionalmente estressante para todos, né? Não só financeiramente, tem outros tipos de perdas na vida, como de um parente, que é muito duro de lidar, né? E estão relacionadas. Então, a melhor forma de lidar com isso é saber identificar quando isso está acontecendo com você. E é algo bastante pessoal, é bastante subjetivo, exige um autoconhecimento do investidor, né? Que ele conviva com suas aplicações de risco, experimente perdas, veja que grau de conforto, que tipo de perdas eu posso me dar ao luxo de correr, sabendo que eu não vou me desesperar. Se eu botar 80% da minha poupança em ações e cair 50% a bolsa, como foi ano passado, eu vou me sentir bem? Provavelmente não. Então, quem sabe eu não devo botar 80% da minha poupança em ações. Quem sabe botar 20%, 30%. E isso é muito particular de cada pessoa, exige realmente um autoconhecimento. Aquiles, foi um prazer conversar com você, sucesso na sua palestra, que as pessoas consigam aprender, né, a ter esse controle, essa medida, né, com relação ao nosso comportamento e os investimentos. Muito obrigada. Continue conectado no Investir Hoje, a primeira web TV do investidor pessoa física. Especial Expo Money São Paulo tem um oferecimento. Gradual Investimentos. Pode entrar, a casa é sua.